Computador de voo. Até onde essa ferramenta será importante para os estudantes de piloto, tanto privado como piloto comercial? É sobre isso que nós falaremos hoje. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, nós estamos aqui de volta com mais um vídeo a respeito da nossa sequência de vídeos de navegação visual, tá? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o nosso computador de voo, uma ferramenta de grandiosíssima importância para aqueles que estão iniciando a carreira no curso, né, de piloto privado e, consequentemente, partirá para o piloto comercial, tá? E é uma ferramenta que vai auxiliar e muito no cálculo de planejamento de voo, tá? Tanto no PP como no PC. Pode ter absoluta certeza que quando chegar no momento, né, das atividades práticas, né, do voo em si, o instrutor de voo ele te exigirá, não vai ser nenhum pedido, vai ser uma exigência, tá? Sobre o seu planejamento de voo. Então, com essa ferramenta, você vai fazer conversões de medidas, cálculo de velocidade aerodinâmica, cálculo de combustível, tempo de voo, entre outros recursos mais que essa ferramenta oferece, tá? Tomaremos como base a obra do professor Ivanelson Lobato, tá? O livro Navegação Aérea Descomplicada, tudo que um piloto e um controlador precisa saber sobre navegação aérea. Nesse caso, abordaremos o voo visual, porque é o que está contemplando o curso de piloto privado, tá certo? Quem quiser adquirir o livro do professor Ivanelson Lobato, deixe um comentário, eu passo o contato do professor Ivanelson para vocês e vocês podem adquirir a obra diretamente com ele, tá certo? Bom, então, primeiramente, vamos falar do nosso computador de voo, tá? E já dizer de cara que ele possui duas faces, tá? Então, nesse primeiro momento, essa face de estudo chamaremos de face A. E, posteriormente, né, mais à frente, falaremos da face B, que é a face que envolve cálculos de vento, que não abordaremos agora, tá certo? Bom, então aqui, primeiro nós vamos entender como que funcionam as escalas, as divisões desse computador de voo, tá certo? Falaremos também dos processos de conversão às unidades de medida, das quais nós podemos converter com o uso dessa ferramenta, tá? Cálculo de velocidade, cálculo de combustível também conseguimos executar. Razão de subida, tá certo? Conseguimos calcular velocidade aerodinâmica, conseguimos calcular altitude e densidade, que é um cálculo muito importante, tá? Se tratando de performance de aeronaves, cálculo de altitude verdadeira e o índice Mach, tá certo? O que é o índice Mach? Mach nada mais é a relação que existe entre a velocidade aerodinâmica da aeronave, também conhecida como True Airspeed, tá? E a velocidade do som. Então, podemos dizer que a velocidade do som é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som. Por que a temperatura interfere na velocidade do som? Porque a temperatura ela muda a densidade do ar. Tá certo, pessoal? Bom, escalas. Como que se divide o computador de voo? Então, eu tenho o disco externo, tá? Que é um disco fixo, ou seja, não se move. Tenho o disco interno, também chamado de disco móvel. Tenho a seta horária, que é essa seta em negrito, tá? É essa seta aí, ó. Se é seta horária, tudo que estiver relacionado a tempo será em cima dessa seta
que nós iremos observar, tá? O resultado dos cálculos. Só não existe o zero, tá? Nos discos, nem o interno, nem o externo. E cada número vale o seu valor multiplicado por qualquer potência de 10. Vamos entender já já o que isso significa, tá? Então, o tempo será lido no disco interno. Então, tudo que se tratar de tempo será lido no disco interno. Tempo em minutos, tá? Como está a seta nos mostrando, nos informando. Então, aqui eu farei a leitura do tempo em minutos e aqui a leitura do tempo em hora. Eu, o Wesley, sugiro fazer sempre a leitura em minutos. Por quê? Vamos supor que deu 2 horas e 35 minutos. Fica bem complicado da gente pegar o ponto médio aqui para poder ver quantos minutos deu. Faz a leitura em minutos, depois converte para hora. Fica muito mais fácil. Isso é uma recomendação, não é via de regra, tá certo? Vamos em frente. Seguimos em frente, tá? Então, entre 60 e o 15, que é essa divisão aqui, ó, que está meio marrom, tá? Então, vai ser dividida a escala de 1 em 1, tá certo? Então, aqui se for 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Isso de 1 em 1, tá? Cada divisão. Então, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 0,1, tudo depende da grandeza que nós estivermos aplicando, tá? Essa parte que está verde, que vai do 15 da escala externa até o 30, tá? Vale de 2 em 2. Se aqui for 150, 152, 154, 156, 158, 160 e assim vai até o 30 lá, tá? Então, de 2 em 2, pode ser de 20 em 20, pode ser de 200 em 200, 2000 em 2000, tá? 0,2 a 0,2, tudo depende da grandeza que nós estivermos aplicando. E o azul, 30 e 60. Então, cada divisão pode valer 5, 50, 500, 0,5, também em virtude da grandeza que estivermos aplicando. Tá certo, pessoal? Então, admite-se margem de erro de 1% no cálculo realizado no computador de voo, tá? Então, o computador de voo, ele é uma ferramenta que te fornecerá valores aproximados, não são valores precisos. Precisão nós só conseguiremos realizando cálculos com fórmula, tá? Então, podemos converter de pés para metros, metros para pés, quilo para libra, libra para quilo, milha náutica para milha terrestre para quilômetro, tá? Galão imperial para galão americano e vice-versa, converter para litro, tá? Então, podemos fazer inúmeros processos de conversão de unidade de medida. Tá certo, gente? Bom, a princípio, falaremos conversão de pés para metros e metros para pés, tá? Como que isso vai funcionar? Primeiro passo, preciso identificar aonde está a seta de pés na escala externa, bem ali ao lado do 14, como mostra a imagem, tá? E a seta de metros na escala interna, que está ali ao lado do 45. Primeiro passo para o processo de conversão. Então, se a escala interna tem metros e a escala externa tem pés, tudo que eu efetuar de leitura na escala externa será relacionado a pés, toda leitura efetuada na escala interna será relacionada a metros. Primeiro passo, vamos casar essa seta de metros com a seta de pés, tá certo? Como mostra a animação. Feito o casamento dessas duas setas, tá?
posso converter de pés para metros ou de metro para pés. Então, sabendo-se que cada pé equivale a 0,3048 metros, eu preciso também entender que cada 1 metro corresponde a 3,28 pés, tá? Então, a quantidade absoluta de pés será maior que a de metros, sempre, tá? Baseado nesse conceito, 10.000 pés equivalem a quantos metros? Primeiro passo, 10.000. Olha a grandeza, milhar. Então, onde que será representado a grandeza dos pés? Na escala externa, né? Então, 10.000 pés, eu pegarei o 10 externo e no interno eu observarei o quê? Quanto corresponde em metros. Então, 10.000 pés, eu tenho aí 3.050 metros, tá? Dá um pouquinho menos quando faz o cálculo na fórmula, mas como nós acabamos de dizer que existe uma margem de erro de 1%, está dentro do tolerável, do aceitável. Então, 10.000 pés corresponde a 3.050 metros, tá certo? Agora, 7.000 metros equivale a quantos pés? Então, 7.000, pegarei o 70 na escala interna e vejo quanto que vai corresponder na escala externa, que está se tratando dos pés. Então, 7.000 metros vai corresponder aí a aproximadamente 23.000 pés, correto? Isso é possível ser realizado na mão? Sim, é possível. E podemos efetuar esse cálculo na mão agora, tá? Vamos para o quadro. Bom, podemos realizar esse cálculo manualmente? Podemos. Sabendo que a relação de cada um pé equivale a 0,3048 metros e que cada 1 metro corresponde a 3,28 pés, tá? Então, primeiro passo, vamos converter aqueles 10.000 pés em metros, tá? De que forma? Se cada 1 metro corresponde a 3,28 pés, x metros corresponderá a 10.000 pés, tá? Vou multiplicar cruzado. 3,28 vezes x, 3,28x, que é igual a 1 vezes 10.000, 10.000. X é igual a 10.000 dividido por 3,28. Terei o valor exato de 3.048 metros, tá? Mas o nosso computador de voo, ele vai fazer um cálculo de um valor bem aproximado. Nesse caso, ele nos deu o valor de 3.050 metros. Segunda forma de encontrar. Sabendo que cada 0,3048 metros corresponde a 1 pé, x metros corresponde a 10.000 pés. Multiplica cruzado. 1 vezes x, x. X é igual a 0,3048 vezes 10.000, que vai também dar o valor de 3.048 metros, arredondando 3.050, como o computador de voo nos mostrou, tá? Vamos fazer agora a conversão dos 7.000 metros em pés, tá? Sabendo-se que cada 1 metro corresponde a 3,28 pés, 7.000 metros corresponde a quanto? A x. Então, 1 vezes x, x, x igual a 7.000 vezes 3,28, que vai dar o valor de 22.960. Arredondando, o nosso computador de voo nos mostrou 23.000. Vamos considerar aquela margem de erro de 1% do computador de voo, tá certo? Outra forma de realizar o cálculo, tá? Sabendo-se que cada 0,3048 metros corresponde a 1 pé, 7.000 metros vai corresponder a x. Então, vamos multiplicar cruzado aí, tá? 0,3048x é igual a 7.000. X é igual a 7.000 dividido por 0,3048, que vai dar o valor de 22.965. Arredondando, 23.000, como mostrou o computador de voo. Tá certo, gente? É possível fazer na mão? É. Ah, Wesley, para que eu preciso saber fazer na mão? Quanto mais oportunidades e chances você tiver de desenvolver
a linha de raciocínio, mais fácil será o seu aprendizado. E uma outra coisa, 50% das reprovações que acontecem na ANAC se dão por nervosismo. Suponhamos que te bateu nervosismo, você esqueceu como manuseia o computador de voo. Você precisa ter uma carta na manga, um recurso para poder realizar os cálculos. Tá certo? Vamos prosseguir com a nossa aula? Pois bem, vamos prosseguir com o nosso processo aí de conversão de unidades de medida. Vamos falar agora de libra para quilo e quilo para libra. Primeiro passo, identificar a seta de libras na escala externa, que está ao lado ali do 35. E nossa seta de quilos na escala interna, que está entre o 16 e o 17. Tá certo? Então, vamos casar essas duas setas. Então, toda leitura efetuada na escala interna será de quilos, toda leitura efetuada na escala externa será de libra. Então, sabendo-se que cada 1 quilo corresponde a 2,2 libras, tá? Para ser mais preciso, cada 1 quilo corresponde a 2,205 libras. E cada uma libra corresponde a 0,454 quilos, 454 gramas, tá? Bom, a quantidade absoluta de libras será maior que a de quilos. 100 quilos equivale a quantas libras? Então, se nós sabemos que quilos está na escala interna, iremos procurar o 10, que vai representar quem? O 100. Quantas libras corresponderá na escala externa? Podemos dizer que 220, né? Então, 10 da escala interna com 22 da escala externa, 220 libras. E quanto que vale 1.000 libras em quilos? Vamos lá do lado de fora, procurar o 10, que vai representar o 1.000, tá? Vai corresponder a quanto em quilos na escala interna? 454 quilos, tá? Então, 1.000 libras equivale a 454 quilos. É possível realizar esse cálculo na mão? É. Vamos realizar esse cálculo manualmente para ver o resultado? Vamos realizar o nosso processo, nosso cálculo de conversão aí a respeito de libra para quilo e quilo para libra, assim como o computador de voo nos informou? Só que vamos fazer isso de forma manual, tá? Então, sabemos que cada 1 quilo corresponde a 2,205 libras e que cada uma libra corresponde a 0,454 quilos, tá? Então, primeiro passo, converter 100 quilos para libra. Sabendo que cada 1 quilo corresponde a 2,205 libras, 100 quilos vai corresponder a quanto? X, tá? Então, X é igual a 100 vezes 2,205. Vai dar 220,5, arredondando 220 libras, assim como o computador de voo nos informou. Tá certo? Bom, outra forma de calcular. Se cada uma libra corresponde a 0,454 quilos, X libra vai corresponder a 100 quilos, tá? Então, multiplico o cruzado, 0,454x é igual a 100, 1 vezes 100. X é igual a 100 dividido por 0,454. Vai dar 220,2, arredondando, 220 libras. Mesmo resultado, tá certo? Agora vamos converter 1.000 libras em quilos. Sabendo que cada 1 quilo corresponde a 2,205 libras, X quilos vai corresponder a 1.000 libras, tá? Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 1.000 dividido por 2,205, que vai dar 453,5, arredondando 454 quilos, tá? Outra forma de calcular. Cada uma libra corresponde a 0,454 quilos, 1.000 libras vai corresponder a X. Multiplica cruzado, tá? X igual a 1.000 vezes 0,454, que vai dar 454 quilos. Mesmo resultado. Tá certo, pessoal? Vamos em frente com a nossa aula.
Vamos seguir agora com a conversão, só que dessa vez de milha náutica para quilômetro, tá? E quilômetro para milha náutica, sabendo que a relação entre milha náutica e quilômetro é de que cada uma milha náutica corresponde a 1,852 km, ou cada uma milha náutica corresponde a 1.852 metros. Tá certo? Então, vou identificar a seta da milha náutica na escala externa, que está entre o 60 e o 70, e a seta do quilômetro na escala interna. Efetuarei o casamento das duas. Então, efetuando o casamento das duas, tá? Tudo que for lido na escala interna será quilômetros, tudo que for lido na escala externa será milha náutica. E aqui eu tenho a relação de que cada uma milha náutica corresponde a 1,852 km. Então, a quantidade absoluta de quilômetros será maior que a de milhas náuticas. Então, 19 milhas náuticas equivale a quantos quilômetros? Vou buscar o 19 na escala externa, tá? Que é o que corresponde à milha náutica, e na escala interna vai dar o equivalente a 35 quilômetros aí, arredondando, tá certo? Ok, pessoal? E agora 25 quilômetros corresponde a quantas milhas náuticas? Vou no 25, tá? Na escala interna, que é de quilômetros, e quanto que corresponde na escala externa? Vai dar 13 milhas náuticas e meia. Tá bom? É possível efetuar esse cálculo na mão? É possível. Vamos efetuar? Bom, vamos fazer a conversão aí de milha náutica para quilômetro e quilômetro para milha náutica. Sabendo que cada milha náutica corresponde a 1,852 km, tá certo? 19 milhas náuticas vai corresponder a quanto? X. Multiplico o cruzado, x é igual a 19 vezes 1,852. Terei o valor de 35,1, aproximadamente 35 quilômetros, conforme nos mostrou o computador de voo, tá certo? E agora transformar 25 quilômetros em milha náutica, sabendo-se que cada uma milha náutica corresponde a 1,852 km, x milha náutica vai corresponder a 25 km, tá? Multiplico o cruzado, no final eu terei 25 dividido por 1,852, que vai dar 13,49, arredondando 13,5 milhas náuticas, conforme encontramos no computador de voo. Tá certo, pessoal? Vamos seguir com a nossa conversão? Converteremos agora milhas terrestres para quilômetro, tá? ST de statute mile, tá? Então, é a relação entre milha terrestre e quilômetros, sabendo que cada uma milha terrestre corresponde a 1,609 km, tá ok? Procurarei a seta da milha terrestre na escala externa, que está entre os 70 e 80, e a seta do quilômetro na escala interna, que está ali do lado do 12. Casarei uma seta com a outra, conforme a animação, e para fazer a conversão é necessário saber a relação entre as duas unidades, tá? Então, a quantidade absoluta de quilômetros será maior do que a de milha terrestre, tá certo? Então, tendo ideia desse conceito, converter 19 milhas terrestres em quilômetros. Milha terrestre não está na escala externa, pegarei o 19 na escala externa e vejo quanto que corresponde na escala interna. Então, 19 na escala externa corresponde a 30,5 na escala interna. Então, 19 milhas terrestres corresponde a 30,5 km. Tá certo? E 25 quilômetros equivale a quantas milhas
terrestres. Pegarei o 25 na escala interna, tá? Que vai dar aí 15,5, 15,5 milhas terrestres, é isso? O óculos aqui está meio baleado, mas dá isso sim, tá? Então, terei 15,5 milhas terrestres, tá? Sabendo-se que cada uma milha terrestre corresponde a 1,609 km. Podemos efetuar esse cálculo de forma manual? Podemos. Vamos efetuar? Bom, vamos efetuar então a nossa conversão de milhas terrestres para quilômetro de forma manual, tá? Então, sabendo-se que cada uma milha terrestre corresponde a 1,609 km, 19 milhas terrestres, corresponde a quanto? X. Multiplico o cruzado, onde x será 19 vezes 1,609. Terei o valor de 30,5 km, conforme mostrado no computador de voo, tá certo? E agora converter 25 km em milhas terrestres. Mesmo princípio. Uma milha terrestre corresponde a 1,609 km, x milhas terrestres vai corresponder a 25 km. Multiplico o cruzado, no resultado eu terei 25 dividido por 1,609, que dará 15,5 milhas terrestres. Viu como é fácil? Vamos prosseguir com o nosso processo de conversão de unidades de medida? Retomando nossas conversões de unidades de medida, agora vamos falar de milha náutica para milha terrestre e milha terrestre para milha náutica. Então, já sabemos que o primeiro passo é o quê? Identificar a seta da milha náutica na escala externa, que está entre os 60 e os 70. E a seta da milha terrestre, tá? Que está na escala interna entre os 70 e o 80. Efetuarei o casamento dessas duas setas, tá? E agora posso fazer o processo de conversão. Lembrando que cada uma milha náutica corresponde a 1,15 milhas terrestres e que cada uma milha terrestre equivale a 0,87 milhas náuticas. E eu vou explicar no quadro a seguir a relação que existe entre esses números, o porquê desses números, tá? Então, a quantidade de milhas terrestres, tá? A quantidade absoluta será maior do que de milhas náuticas. Então, 13 milhas náuticas equivale a quantas milhas terrestres? Vou procurar o 13 na escala externa, que está se tratando de milhas náuticas, e vou ver quanto que corresponde na escala interna, que são as milhas terrestres. Bom, tirando o óculos, aqui está dando 15, tá? Então, 13 milhas náuticas equivale a 15 milhas terrestres. Tá certo? E 25 milhas terrestres equivale a quantas milhas náuticas? Vou lá no 25, tá? Da escala interna, que corresponde a milhas terrestres, e vou ver quanto que corresponde na escala externa em milhas náuticas. Então, 25 milhas terrestres corresponde a 21,8 milhas náuticas aí. Acho que é isso. Meu olho não está muito bom para enxergar esses tracinhos pequenininhos. Então, tá aí, ó. 25 milhas terrestres equivale a 21,8 milhas náuticas. Podemos fazer na mão? Podemos. Vamos efetuar esses cálculos. E eu quero mostrar também a vocês a relação que existe, tá? O porquê desse 1,15 e porquê do 0,87 que eu mencionei. Tá bom? Vamos aos cálculos. Vamos aí converter agora milha náutica para milha terrestre para milha náutica. E vou explicar também a relação desse 1,15 e 0,87, como eu mencionei anteriormente, tá? Então, sei que cada uma milha náutica corresponde a 1,15 milhas terrestres e que cada uma milha terrestre corresponde a 0,87 milhas náuticas. De onde surgem esses números? Se eu pegar minha milha náutica, que corresponde a 1,852 km,
e dividir pelas milhas terrestres, que corresponde a 1,609, eu terei 1,15. Aqui está. E se eu pegar minha milha terrestre, que corresponde a 1,609 km, e dividir pela minha milha náutica, que corresponde a 1,852, eu terei 0,87. Aqui está. Então, é daqui que surge essa relação de milha náutica, milha terrestre para milha náutica, tá? Então, vamos transformar 13 milhas náuticas em milhas terrestres. Então, sabendo que cada uma milha náutica corresponde a 1,15 milhas terrestres, tá? 13 milhas náuticas corresponderá a x. Multiplico o cruzado, x é igual a 13 vezes 1,15, que vai dar 14,95, aproximadamente 15 milhas náuticas, conforme mencionou, conforme vimos aí no computador de voo, tá? Agora, transformar 25 milhas terrestres em milhas náuticas, sabendo que cada uma milha náutica corresponde a 1,15 milhas terrestres, x milhas náuticas corresponde a 25 milhas terrestres. Multiplico o cruzado, onde no final terei 25 dividido por 1,15. Terei 21,73, aproximadamente 21,8 milhas náuticas, conforme mostra o computador de voo. Uma outra forma de encontrar, sabendo-se que cada uma milha terrestre corresponde a 0,87 milhas náuticas, 25 vezes 0,87 eu terei aí, ó, 21,75, que arredondando vai dar 21,8 milhas náuticas, mesmo o resultado, tá? Conforme mostra o computador de voo. Vamos seguir em frente com as nossas conversões, porque tem mais coisa por aí. E agora falaremos da relação de milhas terrestres, quilômetros e milhas náuticas, tá? Como que nós faremos para efetuar essa conversão no computador de voo? Então, nós já temos os parâmetros mais do que suficientes para efetuar o cálculo manualmente. E pelo computador de voo, como que nós efetuaremos esse cálculo, tá? Então, primeira coisa, vamos identificar as três setas. Seta da milha náutica, seta da milha terrestre e seta do quilômetro. Tá certo? Então, para fazer as conversões, é necessário saber a relação entre as unidades aí de medida, certo? Então, a quantidade absoluta de quilômetros será maior do que de milhas terrestres, que, consequentemente, será maior do que de milhas náuticas. Então, 10 milhas náuticas equivale a quantas milhas terrestres e a quantos quilômetros? Vou pegar o número 10 na escala interna e colocarei em cima da seta de milha náutica, tá? Em cima das milhas terrestres, efetuarei a leitura. E em cima da seta de quilômetros, também efetuarei a leitura. Então, 10 milhas náuticas equivale a 11,6 milhas terrestres aí, 11,5, tá? Milhas terrestres. E quilômetros corresponde a 18,6, 18,8 ali, 18,6, 18,8, 18,5. Está valendo, em virtude daquele erro, daquela margem de erro de 1%, tá? 25 quilômetros equivale a quantas milhas náuticas, tá? Então, pego 25 na escala interna, coloco em cima da seta de quilômetro. Joia, tá ajustado. Agora vou na seta de milha náutica e vejo quanto que corresponde. 13,6 ali. 13,6, 13,5. Tá joia, tá justo, tá? E em milhas terrestres corresponde a 15,5 aí, tá? 15,6. Tá justo, tá? Então, considerando aí 25 quilômetros, equivale a 13,5 milhas náuticas e 15,6 milhas terrestres. Tá certo, gente? Vamos em frente.
E 90 milhas terrestres equivale a quantas milhas náuticas e quilômetros? Pego 90 na escala interna, jogo em cima da seta de milhas terrestres. Tá? Em milhas náuticas, equivale a 78 aí. 78,5 mais ou menos, 79, tá? 78,3 aí. Tão pequenininho, tá difícil de enxergar. Falta de um óculos mesmo. E em quilômetros, equivale a 145, conforme a seta aponta aí, tá? Então, 90 milhas terrestres equivale a 78,3 milhas náuticas e a 145 quilômetros, tá? Vamos converter agora galão americano para litro e litro para galão americano, sabendo-se da relação de galão americano para litro é de 3,78 litros para cada galão americano, tá? Vou procurar a seta do galão americano na escala externa e a de litros na escala interna, tá? Vou casar as duas setas. Então, a quantidade absoluta de litros será maior que a de galão americano. 20 galões americanos equivale a quantos litros? Vou procurar o 20 na escala externa, que na escala interna corresponde a 76 litros aí. Tá? 25 litros equivale a quantos galões americanos? Então, pego 25 na escala interna, que corresponde a 6,5, 6,6 galões americanos, tá? Agora, galão imperial para litro, tá certo? Então, sabendo que a relação entre galão imperial e litro é de que cada um galão imperial corresponde a 4,5 litros. 4,54 para ser mais preciso, tá? Então, procuro a seta do galão imperial na escala externa e litros na escala interna, caso as duas setinhas, tá? E a quantidade absoluta de litros será maior que a de galão imperial, tá? Então, 19 galões imperiais corresponde a quantos litros? Nós já temos o conceito da regra de 3, não precisamos ficar efetuando ela manualmente no quadro, porque esse princípio vai se aplicar às demais conversões, tá certo? Então, 19 galões imperiais, procurarei o 19 na escala externa e na escala interna vai estar o valor correspondente a litros, que corresponde aí a 86 litros, tá? E 25 litros em galão imperial equivale a quanto? Pego 25 na escala interna e olho na escala externa, corresponde a 5 galões imperiais e meio, tá? Vamos em frente. Agora de galão imperial para galão americano e galão americano para galão imperial, sabendo que cada um galão imperial corresponde a 1,2 galões americanos. Então, caso a seta do galão imperial na escala externa com a do galão americano na escala interna, e a quantidade absoluta de galão americano é maior que a de galão imperial, tá? 15 galões imperiais equivale a quantos galões americanos? Então, galão imperial do lado de fora, galão americano na escala interna. 15 galões imperiais corresponde a 18 galões americanos. Tá certo? Conforme a animação nos mostra. 40 galões americanos equivale a quantos galões imperiais? Então, se eu sei que os galões americanos é maior do que o galão imperial, né? A quantidade absoluta, então o valor tem que ser menor do que 40 nesse caso aí, tá? Então, 40, vamos procurar o 40 aqui. 40.
40 galões americanos corresponde a 34 galões e meio imperiais. Não é isso? 33, perdão. 31, 32, 33,5, desculpa, tá? Olhei errado aqui. Desculpa, 33 galões e meio. Como que eu posso fazer essa conversão? Também na calculadora. Tenho uma calculadora aqui em minha mão. Pego o 40, divido por 1,2. Terei aí 33,3, tá? Para ser mais preciso. Então, 40 galões americanos no computador de voo está dando, arredondando aí para 33 galões e meio imperiais. Tá certo? E a relação aí entre galão imperial, galão americano e litro, tá? Vou identificar as três setas de galão imperial, galão americano e litro na escala externa, tá? E a partir daí faço o meu processo de conversão. Então, para fazer a conversão é necessário saber a relação entre essas unidades, como nós já mencionamos anteriormente. A quantidade absoluta de litros é maior do que de galão imperial, que de galão imperial é maior do que... Perdão, a quantidade absoluta de litros é maior do que a de galão americano, que consequentemente é maior do que a de galão imperial, tá? Então, 100 litros equivale a quantos galões imperiais e a quantos galões americanos? Vou pegar o 10, tá? E vou colocar lá na seta do litro. 100 litros corresponde a 22 galões imperiais e 26,4 galões americanos. 22 galões imperiais, 26,3, tá valendo, galão americano, tá? E 32 galões imperiais equivale a quantos litros e quantos galões americanos? Pego o 32, coloco em cima da seta de galão imperial, tá? Em galões americanos, está correspondendo a 35, 36, 37, 38,2 aí. 38,3 galões americanos. E litros está correspondendo a 146 litros aí. 145, tá joia, 1 litro de diferença. E 38 aí, 4. Tá, falei 38 aí, 38,3, 35, 36, 37, 38 aí, 2 aí aqui no meu tá aparecendo. Tá certo? E 90 galões americanos equivale a quantos litros? Vou colocar o 90 em cima dos galões americanos aí, tá? Coloquei aí 90 em cima dos galões americanos. Galão imperial está equivalendo aí a 75 galões imperiais. E litros está correspondendo a 340 litros. Tá? Então, gente, basicamente as conversões são estas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para quem está aí iniciando, né, o manuseio do computador de voo. Abordaremos mais vídeos a respeito do computador de voo e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, tá certo? Aceito dicas aí, né, sugestões, críticas também para a melhoria do canal. Não sou de fazer isso, mas quem quiser dar um like no canal aí, quiser se inscrever, indicar para os amigos aí que estão na mesma pegada, no mesmo objetivo profissional, vou ficar muito feliz de poder recebê-los no canal, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode fazer qualquer comentário que desejar aí no vídeo, tá? Nos vemos numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Desejo a todos bons estudos e um forte abraço. Tchau, tchau.